E o significado dos sinais de recuperação da economia brasileira na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o economista Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda de 1988 a 1990, autor de vários livros e vencedor do título Economista do Ano de 2013. Muito obrigada por estar conosco. Não está fácil para o comum das pessoas entender o noticiário da economia pela forma cifrada como pessoas importantes têm se expressado. Eu fiz até algumas anotações. O presidente da CNI, ele diz que há otimismo, mas a realidade é pessimista. O presidente da empresa líder dos produtos Brastemp e Consul também falou uma coisa interessante. Ele disse que a economia não sarou, mas parou de doer. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, falou que a sensação de trem desgovernado passou. Então, eu quero começar a nossa entrevista sabendo, para explicar o momento da economia brasileira, o que diz Maílson da Nóbrega. Olha, eu vou usar um termo também meio estranho. Eu acho que está despiorando, não é? Tudo indica que há sinais muito favoráveis, positivos, em áreas críticas para a recuperação. Por exemplo, a inflação de hoje é um bom número, não é? Até começa a haver a percepção de que a inflação este ano pode ficar abaixo da meta de 4,5%. Ainda é cedo para dizer isso, não é? Isso significa que a taxa de juros vai continuar caindo, o espaço para isso é inequívoco. Se o presidente do Banco Central quisesse ser ousado, podia até reduzir, junto com o Comitê de Política Monetária, a taxa Selic em 1 ponto percentual. Provavelmente vai ser 0,75%. Para manter um certo ritmo. Que já é um avanço. Que já é um avanço, né? E a taxa de juros vai caminhar para um dígito, como se diz, né? 9,5%. Até quando? Quando isso? Eu acho que por volta de outubro, novembro já está... Mais fim de ano. Exatamente. E isso tem uma série de implicações positivas, né? Em primeiro lugar, isso aumenta a percepção de normalidade por parte dos bancos e a sua capacidade de ofertar crédito. Isso permite a renegociação de dívidas de grandes empresas, de consumidores. Tudo isso vai criando um clima favorável. Outro dado que deve ser acrescentado a esse novo ambiente é a confirmação de que vamos ter uma safra espetacular, não é? E uma safra agrícola tem implicações muito positivas, porque ela movimenta a indústria de beneficiamento, a indústria de processamento das safras agrícolas, os transportes, o comércio e assim por diante. Ainda não é uma recuperação como a gente gostaria que fosse. Os economistas chamam isso de recuperação cíclica, isto é, ela ocorre porque existe uma grande capacidade ociosa na economia, na indústria, no comércio, a mão de obra está ociosa, tudo isso começa a ser ocupado e faz a economia recuperar. Agora, é interessante, o senhor fez aí a menção no ânimo, né? A população tendo a percepção que parou de piorar, despiorou, né? E os próprios empresários, investidores, expressando um ânimo. Entretanto, mesmo pesquisa mostrando que existe esse ânimo, chama atenção que empresários não estão investindo, eles se mostram entusiasmados, não estão ainda investindo, não estão empregando. Eles dizem que eles têm muita capacidade ociosa, que tem essa justificativa. E aí eu pergunto, os empresários mostram ânimo na base do eu confio desconfiando, entendendo que o governo Temer vai bem, mas não tropo? Olha, eu acho que é uma mistura disso tudo, né? E é normal nesse processo. Sempre que um país sai de um processo recessivo, especialmente tão profundo e grave como este, não é? Os empresários, eles só começam a contratar quando acontecem duas coisas. Primeiro, quando eles ocupam a capacidade ociosa. Se ele tem como produzir sem investir mais, ele não vai investir. Segundo lugar, quando ele tem a convicção de que a recuperação foi para valer. Não é um episódio que vai daqui a pouco reverter, não é? E por isso, nesse processo, ele tende a usar a mão de obra temporária, a hora extra. Isso acrescenta
um fato, nessa coisa toda positiva que nós estamos falando, que é o negativo disso aí. Ou seja, o emprego não vai recuperar antes do terceiro trimestre deste ano. E é difícil, né, entender, eu acho que para quem nos assiste, entender que de fato a perspectiva de melhora, ela pode estar avançando, enquanto não sente isso dentro de casa, né, através do emprego, dos familiares, da própria pessoa, enquanto não enxerga que está livre do pesadelo, do temor, desse medo que as pessoas têm de ficar sem trabalho e ficar sem salário. Esse é o principal, eu acho que para certas famílias é um desastre, não é? Completo. Você não ter a perspectiva de um trabalho que lhe dá satisfação emocional, que lhe dá o recurso para cumprir suas obrigações, manter a família e tudo mais. Realmente a maior tragédia de uma família na economia é o desemprego. E felizmente há sinais de que é possível que essa chaga comece a sair de cena daqui a uns 6 meses. Chaga, já usou a expressão, eu li em artigo seu que o Brasil está enfermo e que esse corpo doente, ele precisa, assim, de uma longa recuperação e que as reformas são fundamentais para que haja uma sustentação, né, nessa recuperação. Agora, que injeção na veia não resolve. O caminho que está sendo trilhado pela equipe econômica de Michel Temer é um caminho que está fazendo um diagnóstico adequado dessa enfermidade e prescrevendo um tratamento que de fato possa resolver a doença? Eu creio que sim, não é? Eu diria que neste momento nós temos uma unidade de pensamento na equipe econômica, incluindo a Fazenda, o planejamento, órgãos importantes como o BNDES, a Petrobras, a Eletrobras, o Banco Central, raramente visto no Brasil, número 1. Número 2, na minha avaliação, o governo elegeu a prioridade correta, que é evitar o risco de uma insolvência fiscal, aquela situação em que o governo não conseguirá pagar a dívida. Isso é uma catástrofe, não é? E, infelizmente, esse é uma Estamos vendo os estados, né? E essa é a pior herança que este governo recebeu do desastre que foi a administração anterior, não é? Então, isso está na direção correta. O risco é muita gente achar que pode fazer uma mágica, não é? Um artifício, e a economia começa a crescer. Foi por isso que eu escrevi um artigo dizendo que injeção na veia não dá certo. É como achar que um corpo enfermo, como é o da economia brasileira, pode receber uma injeção na veia, sair da cama, pular da cama e começou a correr a maratona. Não, não é. Isso geralmente dá errado. É preciso ter paciência, coragem de aguentar a pressão para uma antecipação irresponsável desse processo, porque tudo indica que o Brasil vai sair definitivamente da recessão ao longo deste ano. E do ponto de vista internacional, da política externa, o que está acontecendo, as circunstâncias do momento, a posse do Trump, aquele aumento do protecionismo, a saída dos Estados Unidos daquele acordo transpacífico, mesmo a Inglaterra tendo deixado a União Europeia. Quer dizer, e nesse momento, tem muita gente entendendo que o Brasil, que pode-se vislumbrar nova oportunidade do Brasil para parcerias. A indagação, é um momento para o Brasil ousar um voo solo para estabelecer novas parcerias, considerando essas circunstâncias? Ou o mais adequado seria o Brasil se voltar para os países do Mercosul e, junto do Mercosul, se aventurar em parcerias inovadoras? Não, eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil deve estar preparado para o que pode ser o desastre da administração Trump. Não é? O Trump é um presidente despreparado, narcisista, nacionalista, protecionista, algo surpreendente, né? Como disse a revista The Economist, um agitador na Casa Branca. Ninguém imaginou que isso pudesse acontecer. Um presidente do Banco dos Estados Unidos com características e comportamento típicos dos piores populistas da América Latina. Isso é um risco para o mundo inteiro. Eu não compro muito a ideia de que o desastre do Trump possa ser uma oportunidade para o Brasil. Claro que a gente tem que
avaliar tudo isso, não é sair na frente, porque ainda não aconteceu, estar preparado para a hipótese de surgir essas oportunidades. Mas se o Trump for o desastre que se imagina, porque ele pode criar um colapso do comércio mundial, isso arrasta a economia mundial toda, não é, para uma fase de recessão e até de depressão, como aconteceu nos anos 30. É sempre bom lembrar, a depressão dos anos 30 foi disparada por uma coisa parecida, não é? Uma atitude protecionista do Congresso americano, por uma lei chamada Smoot-Hawley, que levou à queda de 1/3 do comércio mundial em questão de 1 a 2 anos. Não é? Tanto assim que os Estados Unidos reverteram rapidamente essa lei. E, portanto, é um risco enorme para o mundo a atitude protecionista. Quer dizer, então o Brasil e outros países, o que nós temos é de esperar. É de esperar. Para ver se esse surto recua. Eu não consigo ser otimista nessa situação, sabe? De que surgiriam oportunidades para o Brasil. Pode até ser, mas o cenário mais provável é de um risco mais grave. Encerrando, há pouco o senhor tocou no agronegócio. O senhor já escreveu de uma forma assim, muito entusiasmada sobre as perspectivas do agronegócio no Brasil, pelos resultados já mostrados, pelas conquistas e pelas perspectivas futuras. Qual é o peso do agronegócio no resgate da nossa economia agora? Olha, eu diria que não é tão profundo quanto se pensa. O agronegócio deve representar 1/4, máximo 30% da economia mundial. Mas ele é, acima de tudo, um espelho do Brasil moderno, de um Brasil competitivo, de um Brasil guiado pela pesquisa, pelo empreendedorismo, pela adoção de técnicas avançadas no campo digital, tecnologia de satélites. O Brasil é um campeão. O Brasil é o primeiro exportador mundial em 6 produtos e entre os 5 em mais de 30. Este é o grande retrato do Brasil moderno. E, portanto, nós devemos festejar a presença no Brasil de um agronegócio tão competitivo. E vai contribuir para o desenvolvimento do Brasil e para a recuperação recente com a safra que vem aí e com o processamento dela, que mexe com toda a economia. Diria minha avó, Deus te ouça. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.